Contraponto Cinema começa agora. No programa desta semana vamos comentar o filme As Cinco Graças, filme que foi candidato ao prêmio do Oscar de melhor filme estrangeiro. Vamos conferir o trailer. Sen oturdun. Sen oturdun. Her şey göz açıp kapayana kadar değişti. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Buradan gitmek istemez misin? O filme As Cinco Graças, como você pode perceber pelo trailer, é um filme de uma delicadeza incrível. Filme franco-turco, lindíssimo, que conta a história de 5 irmãs. Vamos falar um pouquinho sobre a narrativa, sobre essa história, para situar o nosso telespectador? Sem spoiler, hein, Zé Luiz? Zé Luiz é terrível para dar spoiler. Não, sem spoiler. É um filme que merece ser assistido, muito legal, passado no interior da Turquia, né, e mostra 5 irmãs, né? E é lindo o filme. A cena inicial do filme é muito bonita, ela saindo da escola, se despedindo da professora, que vai para Istambul, e aí as irmãs vão brincar na água, né? Com os amigos, e aí é que toda a motivação, né, do filme começa a ser construída. Em meio àquela alegria toda, né, esses são os primeiros minutos do filme, em meio àquela alegria toda, as meninas vão brincar, entram na água, uma sobe no ombro de um colega, a outra sobe no ombro de um colega, fazer aquela brincadeira que a gente conhece muito comum, né, que faz na praia, faz na piscina, de empurrar um outro, etc. E aí, então, isso é que começa a gerar o problema. Né? Bom, então eu vou retomar. Fala do problema, isso. Tá. A partir daí, né? Mas eu acho que eu vou ainda falar sobre uma outra coisa antes de chegar no problema principal que é retratado no programa, no filme. A questão da narrativa, da subjetividade nessa narrativa, porque é uma história de 5 irmãs e você acabou falando aí, ela se despede da professora. É porque, embora seja um filme sobre 5 irmãs, ele se passa sob a perspectiva da mais nova. E isso faz toda a diferença, porque podiam ser 5 filmes diferentes. Cada uma tem um olhar sobre tudo o que aconteceu que envolve essas cinco irmãs, né? Cada uma tem um comportamento, embora exista uma cumplicidade incrível entre elas, cada uma tem que ser vista na sua singularidade, tem sua própria subjetividade. Isso. É a história pelo olhar da mais nova. E até mesmo porque o filme vai mostrando como as irmãs vão se afastando, né, do porquê elas vão se afastando, e aqui vai ficar, né, ao final é a mais novinha, que é uma gracinha, brava, né? E aí começa... Por que esse problema essa brincadeira na água deu problema? Porque elas sentaram no ombro de rapazes. Então o filme mostra e entra numa questão de uma cultura no interior da Turquia, e que poderia ser interior de vários outros países, inclusive do Brasil, porque a cultura machista ela não é só no mundo islâmico, não é só na Turquia, ela está espalhada em diversos lugares do mundo, alguns lugares mais, alguns lugares menos, mas ali então, nessa cidade do interior, onde então há uma vizinha,
né, que não tinha nada mais que fazer, essas chatas ficam olhando a vida dos outros, vai contar para a avó das meninas que elas estavam brincando e que sentaram no ombro, aí estão se esfregando no ombro, né, no pescoço de rapazes. Aí começa a confusão. Isso. Tem um dado importante também e que não atrapalha no efeito que o filme traz, na novidade que ele vai representar a cada cena, a cada entrada, que é o fato das meninas viverem com a avó porque elas perderam os pais. Então elas vivem com a avó e um tio. Né? Mal-humorado. Machista, mal-humorado, perverso, né? Que tem uma relação com as meninas e que, inclusive, tem algumas cenas mais adiante em que ele, que é o... Sugere. Sugere um abuso sexual por parte dele também. Então, a preocupação, e aí tem toda essa questão da moralidade que é expressa, né, na fala, na exigência e um comportamento diverso. Né? Esse conflito que as pessoas vivem, porque essa também é a história do tio. Né? O tio que defende uma moralidade, mas ele tem um comportamento que ele não dá conta. Moral que ele esconde dele mesmo. Que ele esconde dele. Isso é muito legal, até pelo momento, pela coisa que a gente vai vivendo, né, no nosso país, como você tem pessoas que apontam o dedo para o outro, né? Ah, você é isso, você é aquilo, e tem, o que a gente brinca falando do espelho de Narciso, é incapaz de ver a sua própria imoralidade, os seus próprios crimes, né? Então é muito fácil apontar o dedo para outro, né? Mas muitas vezes essas pessoas, geralmente as pessoas que com muita facilidade apontam esse dedo inquisidor e falam você é isso, você é aquilo, né? Elas não conseguem enxergar aquilo que ela está apontando no outro nelas mesmas, e às vezes até é pior do que existe, né? Isso. Então, bom, vamos voltar ao problema então, né? Exposto ali pelas meninas. Como elas precisam ser preservadas para um casamento, porque o futuro delas é se tornar esposas, né? Se tornarem esposas, elas precisam então manter a virgindade. A virgindade ali é a questão, a comprovação da virgindade é um fio condutor da história. Porque depois dessa cena em que elas estão brincando na praia e brincam, né, montadas assim nas costas dos colegas, elas são levadas para um exame médico para constatação de que não houve violação, que elas continuam puras, né, íntegras, inteiras para o casamento. E o tio chega lá com um certificado do médico de que elas são virgens. Que elas são virgens. E aí ele começa um processo, né, aceleradíssimo para casar as meninas, com medo de perder essa possibilidade, ou seja, com medo das meninas colocarem tudo a perder com essa jovialidade, com essa energia que elas começam a demonstrar, e uma energia sexual também, porque elas estão na adolescência, né, em plena adolescência, com exceção da mais novinha, que ainda é uma criança, e como o filme se passa pela subjetividade dela, ele mostra muito a descoberta da sexualidade pelo outro, né? Como ela vai, a sexualidade dela chega pelo olhar do outro, né? Pela literatura que ela tem acesso, pelo que fica sugerido no comportamento das irmãs, no comportamento do tio. Aí tem a cena do futebol também, né? A história do futebol que é fabulosa. Conta pra gente. A gente é muito legal, porque teve um jogo de futebol que a menininha mais nova quer assistir e o tio não deixa, não vai ter homens demais, esses homens brigam, olha o que aconteceu. E teve uma briga lá, né, num jogo de futebol, e que no jogo seguinte o estádio de futebol foi aberto só para mulheres. Legal demais, aí está aquele estádio lotado, só torcida feminina, e elas então fogem para assistir o jogo. E é muito bonito, porque é aquela cena assim, aquele momento raro de liberdade, né, expresso quando elas estão num caminhão, né, na parte de trás do caminhão, aberta, e o vento batendo no cabelo, e elas brincando, elas rindo, elas pulando, naquele momento de extrema felicidade que, de repente, fica como memória para o futuro, porque a partir dali elas são obrigadas a se casar, tem uma que casa com o cara que ela gostava, outra não, né? E aí vão acontecendo tragédias pessoais, né? E eu acho que aí um outro ponto interessante para a gente refletir, que o filme nos traz, é de como que a gente, muitas vezes, as pessoas que a gente ama, né? Pode ser os nossos filhos, irmãos, pais, amigos, né? Muitas vezes a gente vai seguindo determinadas fórmulas sem pensar.
né, determinadas verdades que podem vir por meio da religião, por meio da tradição, por meio de valores familiares, que não necessariamente por ser um valor familiar, ou uma leitura religiosa, A, B, C ou D, né, ou uma tradição, que são valores positivos e confrontados com os desejos das pessoas, com a vida das pessoas, né, com a singularidade de cada pessoa, podem gerar tragédias irrecuperáveis. E como que as pessoas, mesmo a gente ama, mas sem querer, por repetir, sem nenhuma visão crítica, aquilo que vem da tradição, da religião, vai fazer um grande mal para as pessoas que nós amamos. Daí a importância dessa reflexão. E como né? repercute de forma diferente em cada pessoa, porque as pessoas são diferentes. E ali a gente vê uma história que é a mesma para 5 meninas. No entanto, são 5 histórias diferentes, com 5 desfechos diferentes. Né? A forma de reagir de cada uma é mais subversiva e faz o que quer e consegue o que ela quer. Ela acaba se casando com um rapaz por quem ela é apaixonada. Ela consegue realizar o desejo dela. Uma outra se submete sem o menor questionamento. Mais né? triste, né? Sempre com aquele olhar perdido, triste. Sempre infeliz. Uma outra não dá conta, né? Da pressão. Né? E aí ficam as duas mais novas. As duas mais novas. Vamos deixar para o telespectador. Mas são rebeldes, as duas novas, principalmente a mais novinha que conta, né? O filme ela relata. É uma gracinha. Ela é uma gracinha e rebelde, e ela vai à luta. E aí desafia e rompe, né? Mas aí o resultado é diferente para cada um, né? O resultado é diferente. Agora eu queria, antes da gente encerrar, fazer um comentário, Zé Luiz, sobre ainda a partida de futebol, a partir da sua fala. Porque você enalteceu, né, esse momento, essa cena é muito bonita, as mulheres estão super alegres no estádio de futebol, mas até a nossa análise precisa ser relacional. Porque quando a gente pensa numa pequena ruptura, numa pequena subversão, o fato delas estarem no estádio de futebol, as mulheres, é muito bom, é muito bonito, é uma conquista. Mas é uma cena muito triste. Né, da história de mulheres, porque embora elas estejam vivendo um momento de extravasar, de alegria, né, é uma alegria que representa uma história muito triste. O fato de ter que haver esse tipo de separação, de não ser permitida a convivência entre homens e mulheres, né, de tudo isso ser atravessado pela sexualidade de uma forma tão negativa, tão repressiva, né, violenta. Então, é aquela cena bonita e alegre que, no fundo, ela nos entristece. E ela se torna triste porque ela é um pequeno momento em meio a tantas adversidades, a tantas dificuldades, e que fica como uma recordação alegre de histórias tristes, na maioria das vezes. Né? E mesmo assim, quando as mulheres mais velhas veem a subversão das meninas, né, elas tentam manter as meninas sob controle, são rigorosas, são exigentes, são más com as meninas, mas quando elas lembram que elas também foram meninas, elas protegem. Então, o filme é cheio desses momentos. Porque elas foram e são vítimas do autoritarismo machista, né? Exatamente. Aquele que é o moralista, ele aparece como moralista, depois ele aparece como perverso, né? Então, o filme é cheio desses momentos contraditórios, desses paradoxos que tornam o filme E aí lindíssimo. uma coisa interessante, só para terminar, né? Se alguém chegar perto de vocês e falar, olha, sou puro, sai correndo o mais rápido que vocês puderem, porque essas pessoas são as mais perigosas, né? São essas que jogam pedra. Né? Essas são as perversas, são perigosíssimas. Né? Então, olha, as pessoas que se pintam de puro, corre. São as mais perigosas. São as mais perigosas. Bom, Contraponto Cinema fica por aqui. A nossa recomendação da semana é o filme que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, As 5 Graças, imperdível. Na semana que vem a gente volta com mais uma dica para você.